Feliz Biomacatinga, sou Gilvan. Ciência da natureza. É algo que sempre me encantou. Vamos falar algumas coisinhas aqui rapidamente. Na década de 1970, já um pouco atrasado, que fugi da escola, eu estudei com a professora, eu vou citar o nome porque uma pessoa que eu sempre admirei muito, às vezes admira ou não, seus professores, foi dos professores no ensino fundamental, antigo chamado ginasial, foi quem mais eu admirei, Zilma Modesto. E o que eu aprendi? Tentar entender. Ela sempre falava algumas coisas assim, tipo, a vida é muito complexa. A vida é difícil da gente entender. E dava aquelas noções, as primeiras aulas de ciências, aquela questão toda. No livro, eu comprei um livro, eu lembro, acho que foi do 7º ano, o 6º, que é, na verdade, 7ª série. Da 5ª e da 6ª série não consegui comprar, porque a dificuldade era grande, só copiava. E eu li e sempre me encantou. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho dito, e aí tem gente que tenta lacrar, emplacar. Eu disse que não faço. Aqui eu tenho um canal no YouTube não para ganhar dinheiro. Não ganho dinheiro no canal. Eu não ganho dinheiro com criação de abelha. Agora tenho sucesso. Isso é fato. E observando, quando eu falei que as redes sociais é complicada, e tem que ficar bem claro aqui. O que acontece com o submundo, Dark Web, Deep Web, vocês perguntam aí o que é isso. Se não quiserem, depois eu posso explicar, até fazer um vídeo explicando. Isso está em todos os lugares. Não poderia ser diferente no universo das abelhas. Se a gente pegar, eu fiz o vídeo recentemente, vocês viram, stand-up 29 ou 29. O fato é que lá eu postei, eu falei das redes sociais, não falei de todas não, falei de algumas que já estão mortas, como o Orkut, já foi sepultado, mas estavam querendo, parece que, ressuscitar. Muito forte. É que, na verdade, criação de abelha, e por que eu inventei caixas? Ela atende nível de abelhas diferentes. E por que eu prezo tanto pela vedação? Porque não adianta você usar uma tecnologia que não é tão nova, como, por exemplo, foi a discussão, mas fulano de tal é isso, é aquilo, fulano de tal tem tantos milhões, tantos mil, sei lá, milhões, sei lá que diabo é, na rede social. Se fulano de tal vídeo daquele ali, ele vem cuidar das ilusões, cuidar das mentiras. Porque eu vou te dizer, fake news ganha dinheiro, engajamento nas redes sociais e o YouTube, e aí as empresas, a Meta, vamos pegar na Meta, pode ser também lá o X, que no Brasil é X, que era o tweet do Elon Musk, o sul-africano, radicalizado norte-americano, lá no USA. Eles ganham dinheiro com engajamento. O cara, por exemplo, na véspera das eleições passadas americanas, 2024, ele teve publicações mentirosas usando hoje, cuidado com a inteligência artificial. Não foi esse propósito como teve, mas o cara pode fazer o que quiser. Ele pode fazer, como já pegou vários lugares do mundo, pegando falas de pessoas e copiando. Por que eu estou dizendo tudo isso? Justamente porque o que está na rede social, se acreditar sem... Eu não sou especialista em focar notícias falsas. Na verdade, mentiras, que é a fake news. Uma verdade ela pode também ser uma fake news, desde a questão intencional criminosa que o cara venha desenvolver. Então, quando eu disse que a vedação das caixas, nós não vamos copiar a natureza, alguém dizendo que copia aonde? Que a abelha dentro de cativeiro está preservada, ou seja, criação, que se for abelhas do gênero Apis, chamado apiário, se for abelhas, vamos imaginar, os meliponíneos, as abelhas indígenas. E digo mais uma vez, isso eu digo, não sou cientista, mas por que eu estou falando isso? Justamente por conta de que elas têm ferrões. Quais são as abelhas que têm ferrões? Estou falando das abelhas eusociais, que não chegam a 500 espécies em todo o planeta, que existem em 5 continentes. Só não existe no continente, que é o deserto, que é o maior deserto do planeta, o continente gelado, que é a Antártida. Lá não encontramos abelhas. Até onde eu sei não, pode até encontrar fósseis, mas abelha mesmo não desconheço. São poucos animais que habitam a Antártida. O fato é que você não vai copiar a natureza, que em cativeiro não estão preservadas. Eu até fiz o parâmetro da questão da ararinha azul, que elas estão tentando reintroduzir, mas é outro nível, é outro animal. E aí, quando eu lembro das minhas aulas lá da década de 1970, quase 50 anos, com a professora Zilma Modesto, ela chamava a atenção, ciência, a vida é um mistério. Era uma professora de ciência, ela não era professora de sociologia, de outros domínios, outros conhecimentos. E eu venho fazendo isso no dia a dia. Vou pegar aqui essa caixa.
Essa caixa não foi para ser o objeto mais bonito. Se a gente fosse observar a maioria das abelhas, maioria, aqui da Casa da América e outros locais, elas estão em caule. Como é o caule? Uma estrutura cilíndrica. Tem que entender isso. Na maioria verticais. Porque essa é a maior parte, a disposição, inclusive onde tem mais abelha, exemplo, a Amazônia, os caules estão na vertical. Mas aqui na Caatinga, no Cerrado, pode acontecer em caules que vão estar numa diagonal. Eles podem estar também na horizontal. Isso é comum. Você pega essa caixa aqui, que isso aqui, uma pessoa disse, é artesanal? É um produto artesanal. Não chega nem a ser artesanal, é rústico. Quando eu fiz a caixa, aí sim, não sou cientista, admiro muito cientista, eu não admiro os criminosos, terroristas, outras pessoas que muita gente admira, que é o que dá engajamento nas redes sociais. Inclusive, alguns abelhudos também admiram eles. Quando outro dia veio um cara me criticar demais, todo mundo só sabia criticar, nunca apresentou. E outra coisa, eu posso criticar o que for, desde que eu apresente a solução. Se eu não apresentar a solução, estou sendo só mais... passo a ser só um idiota junto com outra manada de idiotas, porque eu não estou apresentando solução. Quando eu fui fazer essa caixa, eu já tinha observado, primeiro, que eu conhecia a abelha bastante. Segundo, que eu fui observar qual era o tamanho da abelha, a ocupação em caule. E aí eu encontrei uma média de 40 centímetros de ocupação. Pode ocupar mais? Pode. Isso depende do diâmetro que o caule possui, ou seja, o oco. E aí eu comecei a fazer. Eu testei ela na vertical. Não foi legal. A ama da saia não ficou legal. Pode ficar? Pode. Mas na vertical. Outra coisa, o manejo. Outra coisa, no manejo diz respeito. A linha da abelha que estava na caixa vertical, porque eu tenho essa caixa. Na vertical não tinha isso aqui, não tinha esse pegador, que era a parte da própria tampa, para economizar madeira, facilitar a vida. Não tinha área de pouso. Então na vertical, fiz o que muita gente diz como faz com a jataí, furar aqui embaixo, botar o ninho no terço superior. Não funcionou que prestasse. Fiquei um tempo, testei, fiz 2 caixas. Então fui testando. A ponto que eu já fiz 808 colônias na minha criação. Não estou falando as que eu fiz nas criações dos conhecidos que eu via o Ventura Visito, que eu não estou falando daquela que eu tirei lá de numa isca, aquela que eu transferi de um caule na casa de um conhecido. Não falo nada disso. Tem pessoas, e aí a questão, vai fazer uma coisa, aprenda. Vai fazer uma coisa, aprenda. Essa caixa ela não está nem com a vedação completa. Como é que eu passei a ver? Também pessoas me falando. Uma, quando eu vou montar a caixa, essas tábuas feitas, aquele pozinho que é o polimento da caixa, que é o mais fininho, eu misturo com a cola branca, tem que ser uma cola que não tenha toxidez. E antes de montar, eu vou montando, eu começo a montar uma dessas extremidades, chamada extremidade, que tem 14 por 14 para essa caixa, porque eu tenho outros protótipos, tem outras caixas, com uma dessas que é 42. Depois faço o lado oposto das laterais e depois, em seguida, a outra parte. As tábuas tudo tem 14 de largura, 2 centímetros de espessura é a recomendação, mas eu tenho com espessura superior e espessuras inferiores. Depois prendo ao fundo da caixa. No meu caso, eu uso 18 pregos. 4 oposto e 10 aqui. Essa é a quantidade de prego que eu uso. Fazendo isso, já fica colado. Se eu tirasse os pregos depois que eu fiz isso, se não pegar chuva, ela não solta, as tábuas não ia soltar, não solta mais. Ainda eu bato os pregos, faço um pré-furo maior, com uma broca de 6, mais ou menos pode ser até de 7, de 8, e depois com a broca de 2,5, 2,7, 3 milímetros eu faço o outro pré-furo para bater o prego. Inclusive dessa madeira, eu sou madeira muito densa, essa aqui é em brana de cambão, racha muito. Então, faço isso. Vamos lá, uma questão que é muito importante. O pessoal não entende que abelhas, ou melhor, os animais, eles podem ser agrupados de várias maneiras, depende do seu momento. Os animais, todos os animais, o reino animalia, eles são subdivididos em vários filos, depois cada filo é dividido em classe, cada classe dividida em ordens. Vamos pegar, por exemplo, já estamos falando de abelha, está no reino animalia. Reino animal. Qual é o filo? Artrópoda. Só que a artrópoda não só tem abelha. Tem aranha, tem escorpiões, tem crustáceos, tem um monte de outros bichos. Esses que eu estou falando tudo é uma coisa chamada classe. A classe
crustácea, a classe Aracnídea, que tem os escorpiões, deveria ser Escorpionídea, a classe insecta que está as abelhas, mosca, mosquito, barata, traça e outros bichos. Então entenda. Mas isso são algumas divisões dos grupos. Mas nós podemos dividir todos os animais em dois grandes grupos. Em dois grandes grupos. Por exemplo, podemos dividir em invertebrados, aqueles que não têm vértebras, e vertebrados. Mesmo os vertebrados, por exemplo, peixe, a gente pode dividir em dois grupos. Os peixes osteintes, os peixes que têm ossos, e os peixes cartilaginosos, os que não têm cartilagem, exemplo, tubarão. Osteintes, exemplo, piranha. Beleza? Isso é as divisões. Mas no caso, nós podemos fazer outra divisão quanto à questão da energia dos animais, como é que eles utilizam. Nós podemos transformar, nós podemos dividir, não foi eu que dividi, estou aqui falando da ciência, porque eu admiro muito cientista. Quando eu cito cientista, eu uso Einstein, eu uso o Newton, uso Dalton, uso o nome de cientista. Eu não tenho fascismo, não tenho fascinação, não tenho admiração por canalhas, eu tenho admiração por pessoas que ajudaram e contribuíram no planeta. Os meus estavam citando o Roberto Bosch, o cara que inventou a Bosch lá, o alemão, que é usado mesmo mundo de equipamento, inclusive vou usar aqui para produzir caixas, não fugindo do assunto, que é lá de Stuttgart, na Alemanha. Mas voltando, o que acontece? Os animais podem ser divididos num grupo chamado homeotérmico, no passado era homeotérmico, mas atualmente, isso não está errado, é atualização, é chamado endotérmico. O que são esses animais? Só aves e mamíferos. Esses animais, a temperatura do corpo deles ideal, no caso dos mamíferos, é 37 graus Celsius. Abaixo ou acima, algo errado. Abaixo, hipotermia, acima, hipertermia. Febre. No caso, perda de calor, quando hipotermia. Se cai num lugar gelado. Mas tem animais mamíferos que vivem em locais gelados. Os polar, no Ártico, é um exemplo. As aves, 38 graus, são endotérmicas. Isso é a temperatura ideal. Se baixar, hipotermia. Se aumentar, complica. Exemplo, mas tem aves que vivem no local gelado, caso os pinguins na Antártida. E todos os demais animais, eles são ectotérmicos. No passado é chamado pecilotérmico. Também é desatualizado. O que tem a ver isso? Por que está falando isso com a questão das abelhas, gente? Justamente porque esses que são o ectotérmico, a temperatura do corpo deles, diferente dos endotérmicos, vai variar com a temperatura do ambiente. Para evitar isso, as estratégias são as mais diferentes possíveis. Tem animais que, quando está muito frio, eles buscam um local de conforto onde está mais quentinho. Vamos imaginar nessa situação. Existem vários tipos, de todos os que vocês imaginarem. Seja vertebrado ou invertebrado, desde que seja os ectotérmicos. Tem outros que têm estratégia. O que as abelhas desenvolveram? Ficar dentro de um local, ou no subsolo, que tem abelhas de subsolo, ou dentro de um cupim, que é o caso de algumas partamonas, ou na parte de rocha, tem o caso também de fenda nas rochas, ou a maioria estão dentro de oco. A gente tem que entender o que é um oco. Normalmente é uma falha, algo que aconteceu numa árvore, por vários motivos. Acontece em plantas que têm a predominância de fazer oco. Vou pegar como exemplo a catingueira, aqui na Caatinga, no ambiente de Caatinga, semiárido, acontece isso. Então, o que vai acontecer? Ali, normalmente, a árvore ainda está verde. Como a árvore está verde, a gente tem que lembrar que tem água. Água, ela não é um bom isolante térmico, de uma certa maneira, nem um condutor térmico. Lembra disso. Lembre disso. Mas ela é um bom equilíbrio térmico. A água não perde calor, não ganha calor facilmente. Demora. Se estiver quente, demora a esfriar. Se estiver fria, demora a esquentar. O cotidiano nos mostra isso. Você vai prestar atenção. O que eu quero chamar a atenção? A abelha ali não é dentro de um objeto que qualquer um pode ser chamado de colmeia. Lá na natureza é a colmeia. Cuidado, tem gente aí falando um monte de coisa, descarga d'água, não tem nada a ver. Isso aqui é uma colmeia, qualquer formato é colmeia. Não importa se é desse aqui, retangular, se é cúbico, se é cilíndrico, se é oval, esférico, triangular, piramidal, não importa.
porta é colmeia. Da abelha, vai arranchar a abelha. O que é a colônia, o conjunto total? O que é um enxame? Quando está em deslocamento, isso acontece com as apes, voando. Aí é enxame. Muita gente nem sabe esses conceitos, mas tem muito engajamento, ganha muita gente na internet. Logo, aqui você procurar fazer, evitar. Aí as crendices, mas tem que ser madeira mole, macia, que é assim que é chamada, igual o cedro. Essa aqui, inclusive, é macia. O grande campo é macia. O pinus é muito utilizado no Brasil, é o mais utilizado nesse caso, construção de caixas de abelhas nativas. Aí diz que respira. Não passa nada, a não ser que tenha buracos, a não ser que você perfure, a não ser que um bicho tenha perfurado. Não passa nada na madeira. O que acontece é que as madeiras elas são relativamente um isolante térmico, mas não são tão bons. Não são perfeitos, mas são isolante térmico. Agora, mesmo isolante térmico, não adianta você fazer uma caixa com 4, 5, 6 centímetros de espessura as madeiras e deixar solta. Tanto que eu vou citar aqui, mais uma vez vou citar, porque não tem problema nenhum citar. O Jorge Venturier, ele foi da Embrapa Belém, hoje mora, não, desde um tempo, mora na Austrália, eu acredito lá em Queensland, que é um dos estados, não sei como é a divisão, se é província, como é que é na Austrália, desconheço, mas tem a Universidade de Queensland, e ele tem caixa de camadas, as caixas de camadas dele tem um sistema de aldravas. Por isso que eu uso, o pessoal me perguntando, a parte lá de Recife. Nesse caso, as aldravas, aqui tem dobradiça, a dobradiça eu boto com 8 centímetros para a extremidade, para o quê? Se eu está muito na extremidade, ela empena no meio, pode empenar no meio. Se eu está muito longe das extremidades, ela pode empenar nas extremidades, a tampa. E as aldravas eu boto 9 centímetros. Fica bem ajustado. Isso pode sofrer mudança? Pode. Eu peguei a madeira no campo, aí chamando a atenção de vocês. Isso acontece. Quando eu trabalhei a madeira, fiz tábuas, montei a caixa, com o tempo essa madeira pode sofrer por várias questões intempéries da natureza. Somente a gente está no semiárido muito quente. Ela pode empenar um pouco, ainda mesmo assim. Eu venho aqui e ajusto com o pó de serra-cola branca. Então, feito isso, dá certo. Eu tenho madeira aqui extremamente densa, para quem conhece, braúna. A abelha, como está bem entendida, a abelha não tem barro, não, às vezes junto um pouquinho de resina ali debaixo do plástico, o acetato, tem usado mais acetato, não vai ter problema. Então, quando você encontra uma caixa cheia de barro, o pessoal diz geoprópolis, ok, geoprópolis, no caso do só gênero melipna, não sei se as partes da mão não vão chamar geoprópolis, que ela também usa barro. Que ela está cheia, está pesada, mas é pesada de barro, aquilo é porque não tem vedação e a abelha está tentando. Só que tem que entender que, diferentemente das madeiras, de caule, vegetais, de celulose, que é basicamente tem aqui, tem outros materiais, mas não que falar tudo que tem aqui, eu sei. Não vou dizer para vocês, agora não, no objetivo. Barro, rocha, ou seja, terra mesmo, propriamente dito, tem na verdade 3 tipos de solos. E um é um solo que é formado, que é o solo humífero, que é formado por humus, mas o solo de fato é arenoso, predominar mais de 50% de areia, argiloso, se predominar mais de 50% de argila, que é o pozinho fino, aquele que o carro passa e levanta poeira, por exemplo, ou você correndo na estrada, ou o bicho. E rochoso, rochas. Esses são os tipos de solo que ou alguém conhecer, mesmo sendo da geologia, que não é a minha área, pode falar. Então, a rocha, o barro, que a abelha tenta fazer isso, esquenta rápido e esfria rápido. A abelha vai continuar sofrendo e vai aumentando. A ponto de eu já ter tirado quase 2 kg de barro, inclusive nessa caixa, porque não tinha vedação. Porque a caixa pegou chuva. Eu agora tirei 3,710 kg em 6 caixas. Estava na casa do meu irmão, pegou lá, botou simplesmente pendurado no pé de jaca, pegou chuva, pegou sol, pegou vento, pegou tudo. A abelha foi tentando sanar. Na natureza ela não precisa fazer isso e nem faz. Raramente ela precisa, encontra um oco que é um ninho do pica-pau, ela fecha aquela outra parte com geoprópolis, deixa só a entradinha dela, entrada e saída, o acesso. Vamos tratar como acesso, que é mais importante. Então, gente, essa questão, ciência da natureza, você tem que conhecer e aplicar. Você não conhece? Eu não sou cientista. Tenho que dizer isso. Eu não tenho título. Eu não tenho certificado de doutores. Mas quando eu estava aí, tem a questão que eu vou aqui para a gente deixar bem interessante. No dia 29 de julho passado, lá em Cruz das Almas, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, fizemos as divisões de
Curuçu nordestina, Melipes cutelares, e eu disse para todo mundo, lá tinha 3 ou 4 doutorandos e um doutor. Enrolamos fita, foi na Caixa Camada, digo, amanhã vai estar tirando água. Eu filmei no outro dia. Por que ela estava tirando água? Porque fizemos uma vedação para insetos, fizemos um isolamento, mas não fizemos um isolamento térmico, porque esfriou dentro. E a madeira tinha de pinos, a maioria era madeira de baixa densidade, era madeira macia, leve, como vocês falam. Por que aquilo aconteceu? Provei por A mais B, que eu estava certo. Se fosse nessa caixa, aqui a temperatura lá em Cruz das Almas estava acima de 2, 3 graus Celsius, acima da Petrolina na época. Estava uns 4 graus acima, mais ou menos, no mínimo. E a sensação térmica lá estava bem mais confortável, teoricamente, depende, eu também gosto um pouquinho de frio, do que em Petrolina. Petrolina estava bem mais frio. O fato é que em Petrolina minhas abelhas têm mais de 40 tipos de madeiras e não tem formação de água. Não forma, já formou? Já formou aqui em dias frios, há uns 3, 4 anos, e inclusive formou no cedro. Uma caixa de cedro que abriu um espaço, depois foi que eu fui ver e sanei. Depois que eu sanei, não houve. Quando está tirando água dentro de caixa, não é o motivo maior, não é o que tem sido dito. Não foi o ambiente que está muito úmido, por exemplo, o litoral brasileiro, a Amazônia, dependendo do período do ano. Nós estamos semiáridos, normalmente aqui a umidade é baixa, pouca umidade, vamos entender assim. Não, é tua caixa que não tem vedação. Esfriou o tempo, esse vento frio acaba entrando, e aí começa aquela questão, a abelha tenta manter quente, aí condensa. Como é que é a condensação de água, gente? Perda de calor. Como é a evaporação? Ganho de calor, isso é coisa básica, isso é... Eu aprendi isso na 5ª série, que é o equivalente ao 6º ano, ensinado no 6º ano. As pessoas não aprendem. Então, só dizendo para você, não estou te chamando de primário, estou dizendo que esses pessoal aí tem engajamento, mas não estão fazendo caixa, não estão vedando. Não importa a caixa que você vai fazer, o formato disse lá atrás, você escolhe. Agora, se não tiver vedação, porque na natureza a abelha tem vedação, a maioria. Vive no subsolo, vive dentro do cupim, constrói lá que precisa ser entendido o caso do arapuá, e outras também, outras trigona, abelhas do gênero trigona. E o caso da maioria vive dentro de oco. E esses ocos estão intactos. Dito isso, espero ter entendido. É longo, mas eu tinha que fazer essa abordagem, porque tem gente me criticando, dizendo que eu não sei de nada. Não estou dizendo para ninguém. Nunca levantei aqui dizendo que eu tenho nenhum mérito. Nunca levantei esse ponto, mas faço e funciona. Chegamos ao fim.